Eu quero convidar você para abrir o livro do profeta Isaías no Antigo Testamento. Hoje nós estamos ministrando pela terceira vez nesse texto. São 3 mensagens diferentes que compõem apenas uma mensagem cujo tema principal é visão e serviço. Visão e serviço. Nós estamos falando sobre este tema desde a primeira ministração às 8h30 da manhã. Falamos também às 10h30. E agora, no fechamento dessa ministração, nós queremos fazer um estudo sobre a formação de um profeta. Olhando para o chamado de Isaías, nós vimos alguns aspectos impressionantes dessa visão do profeta Isaías nas 2 primeiras mensagens, mas nessa mensagem final queremos trabalhar o nosso pensamento, o nosso entendimento à luz da revelação do Espírito Santo sobre o chamado e a formação, a preparação que Deus tem para fazer na vida de qualquer pessoa que tenha o coração desejoso de servi-lo. Então vamos acompanhar a leitura do livro de Isaías no capítulo 6, dos versículos de 1 a 8. Você pode estar lendo na sua própria Bíblia ou no aplicativo da Bíblia e ainda acompanhando, se preferir, a leitura em um dos nossos telões. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: a quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Põe a sua mão no seu coração. Pai, obrigado. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa de estarmos diante da Tua palavra. E neste momento rendemos nossos pensamentos e sentimentos diante da majestade soberana do Rei da Glória. Fala conosco, toca em cada um de nós, opera em nós o mesmo processo de purificação e de transformação que operaste na vida do teu servo Isaías. Que o Senhor levante entre nós profetas para esta geração, profetas para todas as nações, profetas que saiam às ruas proclamando o santo e glorioso nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta hora agradecidos e rendidos em nome daquele que era, que é e que está voltando, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele a glória, a honra e o louvor hoje e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Diga amém e aplauda ao Senhor. Aleluia, aplauda bem forte ao Rei dos Reis. A visão do profeta Isaías, de Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos,
assentado no mais alto e sublime trono, obteve significado a partir das circunstâncias históricas que o povo de Israel estava vivendo naquele momento. Era o ano em que o rei terreno Uzias havia morrido, mas foi exatamente neste contexto que o rei celestial foi revelado. O trono na terra estava vazio, mas o trono no céu permanece inabalável. A passagem do transitório preparou o caminho para a revelação do eterno. Mas essa percepção de forma alguma esgota o propósito desta visão, nem descreve de perto todos os seus efeitos, especialmente sobre aquele que a recebe. Estamos neste momento lendo a respeito de algo que aconteceu na vida de alguém e que ficou registrado pelo Espírito Santo na palavra do Eterno. Mas o propósito de Deus em deixar permanente esta palavra para nós é que eu e você tenhamos também a mesma experiência dos estágios que compõem o chamado de Deus na vida de qualquer homem ou mulher. Primeiramente, a consciência do pecado, expressa aqui nas palavras do profeta. Então, em segundo lugar, vem o toque da brasa viva do altar, colocada naqueles lábios impuros por um anjo serafim. E finalmente, a isso se segue em terceiro lugar, a rendição voluntária de Isaías ao chamado para um serviço perigoso, ser um profeta de Deus na sua geração. Essas três etapas decorrem da visão de Deus. Elas acontecem como consequência de uma experiência com a glória de Deus. Reconhecimento do pecado, purificação do pecado, obediência ao chamado. E estas três fases ou etapas precisam ser repetidas em todas as nossas vidas, se quisermos viver de modo digno para a glória do Senhor. Pode haver muita coisa sendo feita em nome de Deus e para Deus por aí, sem estas experiências, sem esses estágios. Pode ser que muitas pessoas estejam fazendo neste momento muita coisa para Deus, mas a menos que passemos pelas mesmas etapas da experiência do profeta Isaías, jamais conseguiremos alcançar as mais elevadas possibilidades de beleza e de glória no serviço que o Senhor coloca diante de nós como desafio do chamado. Portanto, o que eu desejo considerar com você de forma muito simples e breve nesta ministração são estas três etapas da formação de um profeta, de um obreiro, de qualquer um que queira estar a serviço do Senhor. E a minha oração ardente nessa noite é para que em 2024 você faça desse o seu propósito de vida, além de quaisquer outros legítimos que você coloque diante do Senhor na passagem deste ano, você esteja colocando diante dele a mesma determinação de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Eis-me aqui, Senhor, eu quero trabalhar na tua obra, eu quero servir ao teu propósito, eu quero cumprir o teu chamado. Então vejamos em primeiro lugar, nesses estágios de preparação, quando vemos a Deus, vemos o nosso pecado. Quando vemos a Deus, vemos também o nosso pecado. As duas convicções vieram sobre o profeta num piscar de olhos, instantaneamente e ao mesmo tempo. A primeira, ele aprende com o canto dos serafins ressoando como música no templo. A segunda acontece como uma resposta da voz da sua consciência interior diante da santidade
de Deus declarada por aqueles seres angelicais. Eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E qual foi a resposta no coração do profeta a esta declaração? Ai de mim, que sou impuro, que sou pecador. Cada nota maior tem uma menor correspondente. E a doxologia triunfante dos serafins desperta na consciência do humilde profeta a sua confissão pessoal. Não foi alegria que brotou no coração de Isaías quando ele viu a glória de Cristo. Não foi alegria, entusiasmo, euforia que brotaram no coração do profeta quando ele contemplava a proclamação do santo nome do Senhor. Não foi apenas reverência que inclinou o seu rosto diante do pó, mas a consciência desperta: Deus, Tu és santo, e agora eu entendo o que significa a Tua santidade. Olho para mim mesmo e digo: imundo, imundo, imundo. A confissão do profeta assume uma forma que pode nos parecer um tanto quanto singular, porque afinal de contas, na sua confissão ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Por que não um homem de coração impuro? Em parte, eu creio que o motivo desta confissão imediata do profeta Isaías está relacionada às palavras dos serafins. Ele está diante da mais alta corte angelical. Ele está diante dos únicos seres que circulam diante do trono do Deus eterno. E que ainda assim, em reverência e temor, cobrem os seus rostos e os seus pés. E enquanto voam, declaram em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Talvez por isso o profeta tenha dito: quem sou eu para dizer alguma coisa diante do Senhor? Ele não podia deixar de contrastar naquele momento o que saía dos lábios daqueles seres imortais e o que saía dos seus próprios lábios como homem pecador. De qualquer maneira, esta consciência pessoal do pecado, confrontada pela santidade de Deus, é o primeiro resultado de qualquer experiência que qualquer ser humano possa ter verdadeira na presença de Deus. Se você não tiver essa experiência, se você nunca teve em toda a sua vida a experiência da santidade de Deus, constrangendo o seu próprio pecado, confrontando a sua própria iniquidade, você não teve nenhuma experiência real, genuína com a glória de Deus. Porque a experiência da glória de Deus é como um holofote lançado de um navio sobre as águas escuras do oceano à noite. O pensamento de Deus e a sua santidade fluindo sobre a alma do ser humano, certamente revelará as águas turbulentas do nosso coração e os inimigos escondidos que estão ocupados no escuro da nossa alma. Mas não foi apenas a consciência da pecaminosidade que despertou no profeta esta resposta imediata à visão do Deus Santo. Foi também uma apreensão cada vez maior de que algo ruim lhe iria acontecer como resultado do contato com a luz de Deus. E aqui, num segundo plano, além de reconhecer o seu pecado, o profeta temeu pela sua vida. Ele disse: ai de mim que vou perecer, porque sou pecador, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Santo, viram o Rei, viram o Senhor dos exércitos.
Salmo 24, versículos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. O que será então do homem que não tem nenhum nem outro? A experiência de todo o mundo testemunha que sempre que ocorre um contato legítimo do ser humano com o sagrado, há um encolhimento, uma sensação de terror, uma apreensão. Por isso, na Bíblia, todo encontro com Deus, toda epifania é acompanhada das palavras: não temas, não temas. Não há quem tenha visto a glória de Deus e não tenha sido tomado por este assombro, por este temor. A serpente adormecida que está enrolada em cada alma acorda e começa a se agitar quando a presença de um Deus santo se revela ao coração. Não creio que a consciência do pecado seja a explicação completa deste sentimento universal, mas seja lá o que for, estes dois são os pensamentos que espontânea e imediatamente surgem no coração do profeta quando seus olhos contemplam o rei em seu trono. Em primeiro lugar, ele tem a consciência do seu próprio pecado diante da santidade de Deus, e com esta consciência ele teme pela sua própria vida, porque ele sabe que está diante de um Deus santo. Ele não pulou de alegria. A primeira coisa que ele teve como reação foi um recuo instintivo. Ai de mim, que vou morrer. Agora, irmãos, eu me atrevo a pensar que uma diferença principal que poderíamos destacar entre a religião superficial e a verdadeira religião pode ser encontrada aqui nesse texto. A visão turva e distante de Deus nos deixa sempre complacentes e muito leves e superficiais com respeito ao nosso próprio pecado. Se não estamos orando, se não estamos jejuando, se não estamos buscando a Deus e na sua palavra, nós vamos nos tornando muito complacentes com o pecado. Mas uma vez que vemos a glória de Deus e ouvimos no fundo dos nossos corações: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, como da boca dos serafins ardentes, o julgamento tranquilo e autossatisfeito de nós mesmos, que muitas vezes tanto prezamos, torna-se totalmente impossível. É impossível ao ser humano pecador estar diante da glória manifestada deste Deus santo, sem que ele seja confrontado com o seu pecado. Todo o nosso orgulho desaparece. Toda a nossa presunção murcha completamente à luz da santidade de Deus. Jó 42, 5 e 6. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Um Deus de quem se ouviu falar. Então temos um observador complacente com seus pecados. Um Deus realmente experimentado face a face. Então temos um homem prostrado com seu rosto no pó diante dele. Essa visão da glória, da santidade de Deus algum dia já brilhou no seu coração? Você já teve alguma vez a experiência de estar diante da santidade de Deus e ser confrontado com o seu pecado? E se isso aconteceu de fato, essa luz não lhe mostrou de forma muito mais forte, intensa e poderosa as manchas e as falhas que muitas vezes na nossa ignorância espiritual não conseguimos perceber no nosso caráter? Graças a Deus que depois de vermos a luz do Senhor, vemo-nos a nós mesmos, porque na sua luz vemos a luz, e na sua luz somos confrontados com a realidade
das nossas imperfeições. Salmo 19:12, quem pode discernir os seus próprios erros? Mostra-me tu os que me são ocultos. Se você ainda não sentiu isso em sua vida, se você ainda não experimentou esse ai de mim, que sou impuro, o seu conhecimento de Deus é fraco e obscuro. E ele talvez seja alguém sobre quem você ouviu falar dos lábios dos outros, mas você ainda não o percebeu com a sua própria experiência. E por isso, antes de servir a Deus, todos nós precisamos passar pela experiência de sermos confrontados no nosso pecado, pela santidade do Senhor. Em segundo lugar, o pecado arrependido e confessado é queimado. Observe aqui o segundo estágio na educação de uma alma para o serviço, na preparação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus para cumprir o chamado do Senhor. O pecado arrependido e confessado é queimado no altar do Senhor. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Observe então, nesse segundo estágio da visão de Isaías, algo sobrenatural acontece. No momento em que ele é confrontado com o seu pecado e confessa a sua iniquidade diante do Senhor com temor e assombro, imediatamente um anjo sai em direção ao altar de Deus, toma uma brasa viva, traz voando e toca nos lábios do profeta. Não é interessante que essa experiência ultrapassa todo o antigo ritual da lei, em que o próprio Isaías fora criado, e agora ele experimenta um outro tipo de purificação? Não vemos aqui o sacrifício de animais? Porque na verdade o que está acontecendo na visão interior do profeta é que ele está indo além do ritual e percebendo em sua visão e em sua experiência de libertação o que o ritual realmente significava. Muitas pessoas sacrificavam animais para perdão dos pecados e confiavam no sangue derramado no altar do sacrifício como purificação das suas iniquidades. Mas muitos não compreendiam o que estavam fazendo ali, e naquele momento da experiência de Isaías, ele vai além do ritual. Assim eu não posso deixar de apontar para o fato de que, embora esta visão esteja acontecendo no templo, não há uma única referência a não ser ao altar, de que esteja acontecendo um ritual de purificação conforme aqueles prescritos pela lei de Moisés, mas algo de forma completamente diferente está acontecendo nessa visão. Talvez você esteja se perguntando: e o que isso significa, bispo? Eu vou chegar lá. É muito mais importante compreender a condição humana necessária para que esta purificação possa ser realizada na minha e na sua vida. Porque muitos de nós hoje em Cristo dizemos: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus derramado na cruz é suficiente para nos livrar de toda a maldição do pecado. Participar da ceia, da comunhão do corpo e do sangue, é estar sendo purificado e renovado na presença do Senhor. Isso são rituais, isso são aspectos do intelecto com respeito à doutrina da obra de Cristo. Mas enquanto essa experiência não acontecer no profundo do seu coração, esta limpeza jamais será, de fato, uma experiência sua pessoal. É por isso que muitos continuam se sentindo culpados pelos seus pecados. É por isso que muitos entram e saem da igreja, participam de uma cerimônia como esta e não experimentam perdão. É por isso que muitos declaram que creem no poder do sangue de Jesus, mas não sentem que este sangue limpa as suas vidas e os liberta dos mesmos pecados que continuamente praticam.
Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros, estou perdido. Esta é a convicção necessária para que a confissão seja real. Na consciência do profeta, algo está acontecendo que só Deus pode prescrutar. Mas no momento que esta experiência aqui dentro do meu coração é legítima, imediatamente o serafim voou com a brasa purificadora em suas mãos. O que o texto demonstra para nós nessa noite é que a fé por si só não trará purificação, ela precisa ser acompanhada de arrependimento, e que nada mais é o arrependimento do que o reconhecimento do meu próprio antagonismo e rebelião contra a santidade de Deus, e a resolução ou determinação de virar as costas para o meu passado de erros e viver agora em santidade na presença do Senhor. Enquanto isso não acontecer, irmãos, é hipocrisia, é religiosidade. Pode até acontecer um remorso, entrar aqui, chorar, algumas lágrimas. Ai meu Deus, eu sou tão errado, eu estou fazendo tanta coisa errada que te desagrada. Mas para sair daqui e voltar para o mesmo caminho, para a mesma vida miserável, porque o verdadeiro arrependimento implica em confessar e deixar a iniquidade. Agora, me parece que muito do que é chamado pregação do Evangelho hoje em dia, falha em representar o conselho completo de Deus na questão da redenção do ser humano, porque coloca uma ênfase unilateral na fé. Hoje nós ouvimos pregação sobre fé. O que mais as pessoas falam e os pastores pregam nos púlpitos é sobre fé. E esta pregação insulta a ideia de arrependimento que deve necessariamente acompanhar a fé para que haja redenção. O que eu estou esta noite aqui dizendo a você é que uma confiança em Jesus Cristo, que não é acompanhada de uma profunda consciência penitente e aversão ao próprio pecado, é uma resolução que não vai produzir nada em sua vida. Não é uma fé que trará perdão ou limpeza ou purificação ao seu coração. Nós não precisamos falar menos de confiança. No século passado, os puritanos pregaram muito sobre o pecado e a necessidade do arrependimento e geraram um desequilíbrio. A nossa geração está vivendo um outro desequilíbrio. É uma geração que só fala do Deus que é amor, do Deus que é bondade, do Deus que é carinho, do Deus que é papai. Nós precisamos falar mais sobre arrependimento, nós precisamos falar mais sobre pecado, porque esse é o problema do ser humano. A psicologia moderna quer encobrir isto, a ciência, as ideologias querem encobrir isto, a sociedade pós-moderna quer encobrir isto. As pessoas não querem que preguemos sobre pecado, as pessoas não querem ouvir falar sobre pecado. Mas você tem que aprender o que significa eu me abomino no pó e na cinza. Você tem que aprender o que é dizer, vou me converter e deixar esse pecado para trás, vou deixar esse passado para trás, vou caminhar na direção oposta, vou viver uma nova vida no poder do Espírito Santo e na santidade de Deus. Ou então a fé que você diz estar exercendo não salvará, nem limpará seu coração, nem sua alma para a vida eterna. Por mais dura que seja essa palavra, eu preciso dizer isso a você como seu pastor. Porque mais uma vez aprendemos aqui nesse texto de uma maneira muito impressionante estas verdades. Que lado a lado, com este clarão e estrondo da voz dos anjos cantando Santo, 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 que fazem tremer os limiares da porta do templo,
e a consciência do pecado e a aversão ao pecado que brotam no coração daquele profeta, as asas do serafim imediatamente começam a voar na direção do altar com a solução, com a resposta de Deus para aquele que está verdadeiramente arrependido. Esse é o nosso Deus, Ele não despreza o coração quebrantado. Confessar é ser imediatamente perdoado, se de fato, no momento em que a consciência do pecado surge no coração, ela gera em nós o arrependimento genuíno. Nesse momento, o mensageiro celestial vem para purificar e consolar o coração. Observe, estou falando obviamente do texto, da visão de Isaías, que a purificação aqui é uma graça divina, é graça de Deus. Salmo 130, versículos 3 e 4. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E purificação é muito mais do que perdão. O serafim é o mensageiro de Deus que traz uma brasa do altar, coloca nos lábios do profeta. E ao fazer isso, ele diz: o teu pecado foi perdoado. E você foi purificado pelo fogo. É óbvio que o que nós experimentamos hoje em Cristo Jesus é muito mais poderoso. O Senhor disse por boca de João Batista: Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A presença de Deus dentro de nós por meio do Espírito Santo é um fogo que queima, é um fogo que purifica, é um fogo que vivifica. Naquele momento recebe o profeta um novo impulso, deixa de ser homem pecador, deixa de ser homem amaldiçoado, deixa de ser homem escravo do pecado. Ele não apenas é perdoado, ele é purificado, ele é liberto, ele é transformado, e essa libertação o emancipa do poder das trevas para uma vida nova na presença do Senhor. É importante lembrar que hoje nós temos a plenitude de tudo que está acontecendo aqui em figura na visão da experiência de chamado do profeta Isaías. Afinal de contas, quem é o nosso serafim? Jesus. Quem é a brasa viva que toca os nossos lábios? Jesus. Quem é o altar de onde é tirada a brasa viva? Jesus. Tudo que é necessário para limpar o mais imundo pecador foi nos dado através da obra de Cristo na cruz. Irmãos, nós nunca compreenderemos o segredo mais profundo de Cristo e do Evangelho, até que tenhamos a firme convicção de que a obra central de Cristo é lidar com o pecado da humanidade. Cristianismo é, antes de mais nada, a maneira de Deus redimir o mundo e tornar possível ao ímpio pecador habitar com um Deus santo, vivendo em santidade para Ele, não no seu esforço pessoal, mas no poder do Espírito Santo que nele habita. Então, chegamos ao terceiro estágio. O primeiro é a consciência do nosso pecado quando somos confrontados com a santidade de Deus. É o despertamento espiritual. É aquela pessoa que está dormindo na ignorância das trevas e de repente, tem uma experiência com Deus. Cada um de nós teve aqui um momento assim. Cada um de nós que está aqui nessa noite para celebrar a ceia do Senhor como filho de Deus, teve em algum momento a experiência de ser confrontado com o seu pecado, diante da santidade de Deus. Mas em segundo lugar, a experiência da purificação e da libertação.
No momento em que fomos confrontados e o nosso coração disse sim para o Evangelho, disse sim para a obra da cruz, disse sim para o sangue purificador de Jesus, o nosso serafim Jesus Cristo nos libertou de todo pecado, de toda culpa, de toda condenação, nos purificou, quebrando as cadeias da maldição e nos colocando livremente no seu reino, para agradar a Deus com a nossa vida a partir de agora. Mas o terceiro estágio aqui é o espírito purificado está pronto para o serviço. Deus não deu ordem ao profeta que seguisse a sua missão. Deus fez uma pergunta: a quem enviarei e quem irá por nós? Deus não quer homens ou mulheres pressionados a fazer qualquer coisa no seu exército. Na terça-feira passada, em que entregamos o nosso voto ao Senhor, estávamos aqui comemorando com a igreja o fato de que conseguimos realizar tantas coisas para a glória de Deus nessa obra, porque Deus agiu de forma tão sobrenatural que os recursos chegaram e nós conseguimos realizar para a glória dele muito mais. Mas, irmãos, pode ter certeza de uma coisa: estes recursos vieram através da fidelidade, da generosidade de pessoas que têm mantido a obra de Deus com seus dízimos e ofertas. Não há passe de mágica. Não houve nenhum tipo de aporte de recursos, como financiamento em banco ou empréstimo do governo, nada disso. Esse dinheiro é o resultado da generosidade. É claro que Deus faz isso de forma sobrenatural. Às vezes alguém que está aqui pode dar, não dá. Alguém poderia dar muito mais, não dá. Alguém poderia fazer uma oferta de amor e gratidão a Deus em reconhecimento ao que Deus tem sido na sua vida, oferece migalhas para Deus. Mas não se importe, nem se preocupe. Deus levanta pessoas do norte, do sul, do oriente, do ocidente, e de onde a gente menos espera os recursos vêm, porque Ele diz: esta é a minha casa, esta é a minha obra, e bem-aventurados são aqueles que ouvirem a voz do meu Espírito e investirem no projeto do reino. Nós não somos nada. Deus não quer trabalhar com ninguém à força. Deus não tem pessoas trabalhando à força para Ele. Deus não trabalha com servos relutantes. Ele quer a submissão da vontade, o quebrantamento do coração, a disponibilidade para o serviço, e então Ele vai revestir. Então Ele vai capacitar. Pode ser que você diga, como tantos homens e mulheres que foram chamados por Deus: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar, eu não sei fazer nada, eu não me sinto qualificado, eu não vejo nenhuma capacidade em mim. Deus não está chamando você por isso. Deus não está lhe chamando por causa das suas qualificações, dos seus diplomas, da sua competência ou capacidade. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus é especialista em pegar gente que não é qualificada e revestir de unção, para que a glória seja dele. O que ele precisa é de corações quebrantados e disponíveis. Não o ouviremos perguntar: a quem enviarei, a menos que tenhamos passado pelas experiências semelhantes às de Isaías aqui descritas. Não ouviremos dizer: a quem enviarei, se não estivermos com o coração arrependido e purificado. Se os nossos corações permanecerem endurecidos e apegados às coisas desta vida e ao conforto dos nossos bens materiais e aos nossos pecadinhos que se aninham em nosso coração, na nossa natureza carnal, nós não ouviremos esse chamado de Deus. Entraremos e sairemos do templo como muitos naquele dia estavam com Isaías e não ouviram esta voz. Mas quando os nossos corações estão inflamados como os serafins, quando estamos diante da glória e da santidade do Senhor, quando somos confrontados na nossa impureza, e quando arrependidos nos quebrantamos e nos prostramos e dizemos: ai de mim, quando somos purificados e libertos, o Senhor pergunta e nós ouvimos: a quem enviarei? E a nossa resposta deve ser: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Alguns de nós estamos dispostos, talvez, a dar um testemunho e dizer que já experimentamos a santidade de Deus. Alguns de nós podemos, hoje à noite, na celebração da ceia, levantar e dizer que vimos os nossos pecados, fomos confrontados com a realidade do nosso pecado e confessamos os nossos pecados e fomos perdoados. Alguns de nós podemos nos levantar e dar o testemunho de que não apenas fomos perdoados, mas fomos libertos do pecado. Vivíamos um estilo de vida e agora não vivemos mais. Para a glória de Deus fomos transformados. Mas essas experiências têm preparado você para o serviço? Essas experiências têm quebrantado o seu coração e flexibilizado a sua vontade e a sua agenda? Essas experiências fizeram você destronar a si mesmo do trono do seu coração e colocar o Senhor como rei da sua vida e da sua agenda? Se sim, então essas experiências são genuínas. Se não, essas experiências são apenas experiências religiosas. Porque disponibilidade e disposição para cumprir a vontade e o chamado de Deus, gloriar-se somente na cruz e em ser um instrumento do propósito de Deus na sua geração, ter os ouvidos aguçados para captar o sussurro mais baixo do Espírito Santo com respeito ao chamado dele na sua vida, olhos como de um cão fixos no seu dono, aguardando o menor comando. Essas são as características infalíveis de ter sido tocado nos lábios e no coração com a brasa viva que queima a nossa impureza e nos tira da nossa zona de conforto para começarmos a servir no reino de Deus. Me entristece o coração entrar ano e terminar ano e ver alguns dos meus amados irmãos sentados nos mesmos lugares, sem participarem da vida da igreja no seu serviço. Então, amados, a minha missão permanece como pastor deste rebanho: confrontar você nos aspectos que deveriam ser a glória de Cristo na sua vida. Amém se você é um crente. Amém se você ora. Amém se você lê a Bíblia. Amém se você frequenta todos os domingos o culto da igreja. Mas Deus tem mais para você. Deus tem um chamado para você. Então, em 2024, faça parte de um link. Não fique de fora. Rompa esse paradigma, essa barreira. Venha se integrar a um pequeno grupo, faça parte de um departamento de serviço, disponibilize-se, apresente-se. Nós precisamos de voluntários. Ninguém vai agarrar você na cadeira, no lugar onde você está sentada e dizer: "Oh, vem trabalhar". Não. Amados, a nossa missão é transmitir essa visão de Isaías a todas as pessoas. Porque este é o evangelho verdadeiro. Um Deus que nos confronta no nosso pecado em amor, para nos transformar naquilo que é o propósito eterno do seu coração. Você pode ter essas mesmas experiências de Isaías todos os dias na sua vida. Coloque-se honestamente diante da luz do caráter de Deus e se pergunte: como podem andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não trate momentos como este com leviandade, como uma conversa superficial, descontraída. Deus é bom. Deus é amor, mas a bondade e o amor de Deus não conseguem encontrar uma maneira pelo qual o impuro habite com o limpo. E então? Então veio Jesus Cristo. Nós podemos ser purificados se confiarmos nele. Ele tocará o nosso coração e os nossos lábios com fogo do seu Espírito. E então será possível a mim e a você um dia, depois que deixarmos essa vida, habitar com as chamas eternas do fogo santo flamejante de um Deus que é santo, ao invés de irmos para o lago de fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. Bem-aventurados aqueles que tiveram uma visão semelhante a esta.
Abençoados são aqueles que sentiram a revelação dos seus próprios pecados e ainda experimentam todos os dias, diante da santidade de Deus, o mesmo temor e a mesma reverência. Abençoados são aqueles cujos corações são purificados pela confissão e pelo genuíno arrependimento dos pecados. E abençoados, acima de tudo, são aqueles que, educados e treinados através destas experiências, tornaram o lema das suas vidas a declaração de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.